Algo que precisa ser combatido, Rogério, é a ditadura das redações. Aquela matéria que é o seguinte, ela é definida na redação, né? Aí o repórter sai para as ruas apenas para confirmar uma tese previamente estabelecida. Isso é então, horrível. Se uma pessoa contraria a tese, ela sumariamente é retirada da matéria, né? Exatamente. Então, ou se a realidade encontrada, ela depõe contra aquilo que foi combinado, você não faz a matéria, né? Então, isso que precisa ser combatido, principalmente nesse momento. É um momento muito difícil no Brasil, de polarização, de ideologização do jornalismo. A gente precisa voltar... Agressividade, né? Eu acho que um governo de direita vai ter seus erros e seus acertos. Um governo de esquerda, a mesma coisa. Um governo de centro, a mesma coisa. Virtudes de seres humanos não são definidas pelas suas posições ideológicas. Caráter é algo inerente a qualquer posição, qualquer posicionamento ideológico. Perfeito. Mandíbula, antes de mudar de assunto, você falou alguma coisa sobre o PC que eu não lembro na PC época. Farias, o PC Farias, porque teve aquele escândalo, né, do Collor, ele foi empichado, mas ele saiu antes. E o PC, qual que era a história? Uma história com o PC? É o seguinte, ele estava desaparecido? Por quê? O PC, inicialmente, quando ia ser votado o impeachment do Collor, ele se transformou num desaparecido da imprensa. Não é a grande história ainda. Tá? Ele não queria dar entrevista. Ele não queria dar entrevista, não queria ser localizado pela imprensa, que ele era a figura mais importante do impeachment que estava sendo votado, né, pelo Congresso Nacional. Aí o que acontece? Ele foi para Barcelona aproveitar para fazer uma cirurgia da apneia. E ele podia, até aquele momento ele podia sair. Até aquele momento ele podia sair, ele não queria dizer para onde ele ia, mas pelo prefixo do avião dele, o chamado morcego vermelho, né, que a gente chamava o avião dele, o avião particular dele, você conseguia achar para onde ele ia. E a gente conseguiu saber que ele tinha ido para Barcelona. Não era tão difícil ainda, ele não era um fugitivo da justiça ainda, e soubemos também que ele estava fazendo um tratamento, e nesse tratamento soubemos no consultório que tinha ficado hospedado no Hotel Ritz. Eu me hospedei no Hotel Ritz. Vou tentar encurtar a história, senão essa história eu fico 4 horas contando aqui, né? mas enfim, ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. Eu fiz a matéria, só que nessa matéria, que era uma matéria perto do Natal, né? Que era um grande furo de reportagem. Eu lembro que eu entrevistei no hotel, eu me hospedei no Hotel Ritz, e fiquei sabendo por uma camareira que tinha uma pessoa com semelhança com o PC. Descrição física dele. Era um bigodão, né? Careca, baixinho. Careca. Estava até sem bigode na época. Ah, é? Mas enfim, que ele estava nesse Hotel Ritz, eu consegui encontrá-lo, né, para tentar resumir. E na época ele tentou negar que era ele no começo, pelo interfone, mas depois, então vem aqui. E o PC era um cara que, quando você falava com ele, ele era o mestre do tráfico de influência. Então, era um cara muito bom de papo, né? Entendeu? Era o cara que conseguia dinheiro de todo mundo, mordia todo mundo ali, né? Entendeu? Era um arquivo vivo. Exatamente. O cara que fazia o tráfico de influência com classe, né? Que era um crime, mas como dizia o PC, como ele me disse, né? Fazia parte dos usos e costumes, não tinha como fazer diferente. Porque eu conversei com o PC, tive longas conversas com ele depois, onde ele me contou muita coisa. Mas enfim, então nesse dia eu fiz a entrevista aí. Por que isso é importante? Porque aí o ponto de geração, a gente tinha que fazer uma edição no centro de Barcelona, e a geração era num ponto afastado da cidade. Então a gente fez uma pré-edição e depois fomos para o ponto de geração. Nesse ponto de geração, que era afastado da cidade, tinha um acidente, pegou um congestionamento monstro. Resultado, chegamos ali 5 minutos depois de terminar o Jornal Nacional. Conseguimos gerar matéria, para encurtar a história, né? Entendeu? E aí não deu para entrar? E aí a Globo ficou na época no dilema, no Jornal Nacional. Colocamos uma edição extraordinária ou esperamos amanhã? Eles decidiram esperar pelo dia seguinte. Me perguntaram, tem mais algum jornalista? Falou, eu não vi, mas eu não posso assegurar. Resultado, eles apostaram, mas aí eu lembro que um repórter da Folha, e o que deveria ser um furo, acabou sendo uma boa matéria, mas não era mais o furo. Mas só que nesse dia, que não era a fuga do PC ainda, certo? Ele era um fugitivo da imprensa. Eu tive acesso às pessoas que cuidavam de toda a estrutura dele. Ele usava uma empresa chamada Sanal, que era de um francês e de um português, de um brasileiro, de um português, e ficava na França. Não tinha francês, não. Ela ficava, a Sanal, ela tinha sede na França, e era de um português e de um brasileiro em sociedade. Enfim, e eu vi quem que cuidava dos passos dele. Bom, por que isso é importante?
Fiquei com aquele negócio engasgado aqui, né? O que devia ter sido um furo, um grande furo. Acabou, não foi o furo, foi uma boa matéria, ficou aquele mal-estar, todo mundo querendo saber, tive que explicar por que ficou preso no congestionamento. Enfim, foi chato. Mas me deu a força necessária para 6 meses depois, quando ele se torna um fugitivo da justiça, aí ele fugiu da Polícia Federal. Passei a acompanhar os passos dele. Quando me tornou assim evidente que ele tinha saído do país pelas características, eu lembrei desse pessoal que cuidava dos passos dele. Passei a monitorar os passos dessa empresa, desse brasileiro e desse português. Antônio e Raul, o nome deles, né? Enfim. E aí o que acontece? Eles passaram, o PC usava essa empresa também para alugar imóveis em várias partes da Europa. E eles foram usados para isso. Comecei a notar um comportamento diferente deles. Me passou assim, a imagem clara de que eles tinham algo a ver. Quando eu ligava, eles negavam terminantemente. Eu lembro de uma última conversa que eu tive com esse Raul, que ele falou assim, olha, você não atende minha ligação. Falou, você não para de ligar aqui, eu não tenho nada a ver com o PC, inclusive me deve dinheiro, não liga mais aqui, os funcionários querem saber por que você liga aqui. Falou, então, mas atenda o telefone. Tá bom, atenda o telefone, mas você liga aqui antes das 8 da manhã. Eu chego às 7, fico das 7 às 8 sozinho aqui, organizando as coisas. Às 8 os funcionários chegam. Você liga, porque eu não quero falar sobre PC Farias na frente dos outros funcionários. Tá bom, mas então você atende o telefone. Isso se tornou importante num determinado momento, onde através de uma brasileira que trabalhava numa empresa de turismo, que tinha contado uma história para várias pessoas, uma história de um imóvel alugado em circunstâncias estranhas, o nome não parecia aparecer no contrato, ninguém dava atenção para ela. Todo mundo achava que era uma história da carochinha, ninguém dava atenção para ela. Para mim, fez um certo sentido no começo, não tanto no começo, mas depois eu fiz uma certa amizade com ela, comecei a conversar muito com ela, porque num determinado momento apareceram 2 nomes escritos a lápis de pessoas que deveriam pagar o aluguel do imóvel que tinha sido alugado em Londres. Entendi. Qual era o nome? Raul. Falei, puxa, é muito, né? Porque aí depois, logo em seguida, não podia ser motorista brasileiro. A pessoa alugava, essa empresa alugava. Mas aí essa moça começou a fazer perguntas. Começou a ligar os pontos. A gente começava a conversar muito, né? Sei. E a gente combinava como é que a gente podia avançar nessa negociação. Mas aí, quando ela começou a fazer perguntas sobre minha orientação, começaram a afastá-la, entendeu? Entendi. A gente não sabia o que era, pensava em 1000 possibilidades. Passou-se a achar que poderia ser o PC a partir do momento que não podia ter motorista brasileiro. E aí isso foi alicerçado quando apareceu o nome no contrato. Para não reconhecer. Entendeu? Exatamente. Bom, resumindo a história, o PC tinha ali 2 imóveis em Londres e a gente começou ali fazer assim um trabalho de vigilância nesse endereço, só que o endereço que a gente tinha era um endereço onde ele ficava pouco e era frio, estava muito frio em Londres, você ficava ali vigiando, e não tinha certeza, era uma possibilidade, você não tinha certeza, né? E aí a polícia chegava, o que você está fazendo aí? Mas aí eu ia ter que fazer uma viagem muito grande para cobrir Fórmula 1. Aí decidi dar um checkmate na investigação. Lembrei que o Raul tinha me falado que de manhã ele atendia o telefone. Falei, eu ia ter que viajar para o Japão e do Japão eu ia ter que ir para a Austrália. Eu ia ficar mais de uns 25 dias, umas 4 semanas, né, quase, afastado. Falei, vou dar um checkmate nisso, vou jogar verde para tentar ver se eu colho maduro. O que eu fiz? Falei, Raul, como é que vai e tal? Como é que tá? O que você quer que eu possa ajudar? Eu quero saber do PC. Puxa, mas de novo você vai usar o PC? Já falei que não tem nada. Bom, Raul, é o seguinte, ó. Você não está afirmando que você não sabe onde está o PC, né? Então tá bom, eu sei onde está o PC. Então você me diga, ele me deve dinheiro aqui. Olha, tá bom. Eu estou ligando para você o seguinte, eu tenho já a matéria pronta, ele filmado, as imagens dele, mas eu acho... Eu truquei, não tinha nada. Não tinha nada na mão. No dia anterior... Eu tinha achado que eu tinha visto naquele, ficava indo de um lado para o outro, você não podia ficar parado, senão a pessoa chegava ali, né? Era um edifício numa rua chamada Randolph Avenue, eu nunca mais esqueci esse nome, Europa House, era o nome do edifício, né? E eu achava no dia anterior que eu tinha visto 2 caras chegando, um deles com as características físicas do PC e um outro alto assim, os 2 entraram nesse prédio. Esse prédio... quando você chegava na entrada dele, tinha 2 portas, entendeu? Você, para
abrir o apartamento para ser atendido, você era focalizado por uma câmera. Sim. Entendeu? Né? A pessoa te enxergava, era uma tecnologia que começava a ser usada na época, né? Estamos falando de 1993. E aí eles liberavam. Então eu achava que eu tinha visto, entendeu? No momento que eu saí correndo lá, porque estava escura à noite, Entendi. né? Eles estavam voltando do jantar, né? Parecia e eu ele... saí correndo, ele passou pela primeira porta, passou pela segunda. No momento que passou pela segunda porta, ele se voltou assim, numa fração de segundos, antes de pegar um corredor para ir para o elevador, onde eu não tinha campo visual. E eu achei que eu tinha visto o PC. Eu falei, poxa, será que eu estou sugestionado? Será que eu estou enxergando o PC aqui? Aí que eu falei, não vou jogar ele para colher maduro. Aí é que eu perguntei pro Raul, aqui isso aí, Raul, então você não sabe o seguinte, já tem a matéria pronta, vai ao ar hoje à noite, mas como eu entrevistei o PC, você lembra? Você estava junto lá em Barcelona, ele foi correto, acho que todo mundo tem direito a dar o seu lado da história, eu quero ouvi-lo. Não, então, deu o endereço. Quando deu o endereço, falei, poxa, por que ele está perdendo endereço? Então tá bom, eu vou dar o endereço. Mas é o seguinte, a matéria está pronta, hein? Ou você fala, ou ele dá o lado dele, ou vai entrar como um fugitivo entrando sorrateiramente numa propriedade. É bom para ele? Você que decide. A hora que eu dei lá, Europa House, Randolph Avenue... Silêncio do outro 350, lado? O cara... Nossa, sumiu a voz do cara. Pelo amor de Deus, não põe essa matéria no ar. Pelo amor de Deus. Caramba! Aí eu falei, poxa. Aí você já sentiu. Aí eu senti, aí eu falei assim, olha, eu tô indo pra aí, a gente vai conversar, você vai fazer uma entrevista com ele. O Raul indo pra... Então não vou pôr a matéria hoje, mas ele vai me dar uma entrevista, então vai dar a entrevista. Mas não põe a matéria hoje assim, não, dessa forma dele entrando não, tá? Eu tô indo pra aí, ele estava em Paris, tô indo pra Londres. Aí então logo em seguida... o Raul estava em Paris? O Raul estava em Paris. Tá. Mas eu liguei para o Raul em Paris. Tá. Para jogar verde, para ver se ele confirmava. Aí, quando ele confirmou, ele falou assim, olha, estou saindo daqui e você vai falar com ele. Você pode confiar na minha palavra. Você viu aquele dia, a gente teve um ótimo contato e acordo de cavaleiro. Você vai falar com ele. Só não põe essa matéria dele entrando sorrateiramente. Não vou pôr, não. Eu nem tinha nada, na claro. verdade. Mas enfim, né? 3 horas depois ele me liga e falou assim, está tendo greve no aeroporto aqui e eu tô tendo que ir para a Bélgica. Falei, putz, esse cara vai fugir. Esse cara é mentira. Falei, botei lá dois amigos meus, o arquivista e um cara que era produtor, que estavam me ajudando que ficavam ali fazendo essa vigia, né? Essa vigilância ali no endereço. Trocando os turnos. Exato, trocando os turnos, exatamente. E ele falou, olha, vocês vão lá que o cara vai fugir. Aí depois, logo em seguida, umas 2 horas depois, eu confirmei que era verdade. Estava em greve. Tá. E aí depois ele me ligou, não, eu tô indo lá, tô chegando já aqui. Para encurtar a história, ele deu entrevista num outro apartamento, ele tinha 2. Esse apartamento, razão dele aparecer pouco, é que ele tinha 2 endereços. Ele tinha um endereço apenas onde ele ia menos. Entendi. A entrevista aconteceu no segundo apartamento. Foi a maior audiência da história do Jornal Nacional. Meses depois ele fugiu de Londres e eu fui o primeiro a chegar na Tailândia. E aí depois eu fui também o primeiro a entrevistar o Collor, depois o impeachment, que foi uma entrevista de uma audiência que deu muita repercussão também, né? E você tira ele do sério? Tiro ele do sério, foi uma das melhores matérias, a Veja elegeu como matéria do ano e tal. Nesse dia, nessa matéria, eu entrevistei o PC, onde tive uma conversa longa com ele, aonde eu estou assim muito convencido, né? Que ele falava que ele se sentia injustiçado porque ele era o único que tinha pago. Ele me deu a entender que a dona Elma tinha sido envenenada. Caramba. Não falou isso com todas as letras, mas me deu a entender. Eu entendi dessa forma. Nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Enfim, são coisas que você pode provar, mas que enfim. E ele falou o seguinte, né? Exatamente, olha, tem um dinheiro muito grande e ele achava que pelo fato dele ter sido o único que tinha sido preso, que tinha sido pago mesmo, tinha pago um alto preço, né? Que né? Ele deveria receber uma parte maior. Mas outros envolvidos no esquema não concordavam com isso. Ou seja... E eu estou convencido de que por essa razão ele foi eliminado. Com certeza. Com certeza. Não é uma afirmação. Supostamente ele foi eliminado. Supostamente ele foi eliminado, enfim. Eu lembro de várias matérias. Por tudo que eu investiguei o caso, a história mais ou menos é essa. Dou com uma teoria, porque a gente tem que ter responsabilidade, claro, né? Para afirmar, você tem que provar. E foi muito... É que o pessoal não lembra, mas foi muito estranho a forma que ele foi encontrado morto. Porque nesse dia, é o seguinte, ele até então, ele defendia claramente o governo e outras pessoas envolvidas no esquema. Nessa entrevista, pela primeira vez, ele estava jogando
Ele estava sendo agressivo, estava mandando mensagens cifradas. Olha, eu vou falar. mais, eu não vou falar. Olha, eu vou falar. Para quem ele mandou? Não vou falar exatamente, não sei exatamente. Mas ele estava enviando mensagens. Essa entrevista foi uma entrevista histórica, deu recorde de audiência. Eu estava no SBT, ganhou de audiência da Globo. Foi uma matéria histórica na minha carreira, né? O Enigma das Alagoas chamava esse documentário, né? E é só ver a entrevista do PC ali que dá para entender o que eu estou falando. E ele falava exatamente esses usos e costumes, né? Que ele falava, poxa, mas essa corrupção aí, todo esse dinheiro que você recebia, ele falou, Cabrini, o país funciona dessa forma, não sejamos hipócritas.